Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso encontro de todas as semanas na hora do seu almoço para a gente discutir sobre as principais informações do cenário empreendedor na área da saúde. Então, já vai aí fazendo o seu movimento, porque hoje nós vamos falar sobre documentações importantes para a gente estar munidas quando bater uma fiscalização. Essa é uma das perguntas que também chegam muito aqui pelas demandas dos alunos e das mentoradas. Então, boa tarde, doutora enfermeira Bruna Rabelo, doutora Juliana Sakamoto, sejam bem-vindas. Enquanto a gente vai criando aí esse movimento das nossas profissionais, dos nossos colegas entrando, eu vou pedir uma gentileza para quem está acompanhando aqui agora. Toca aqui nessa gaivota, no botãozinho do compartilhar, que eu sei que você sabe dele. E vamos enviar essa live para os nossos principais colegas. Essa galera que tá tão afim de empreender e não sabe por onde começar. Então, vamos fazer esse movimento de gentileza e generosidade para todas as nossas colegas. Eu tô fazendo a minha parte neste momento, enviando para todas as pessoas. Bora lá. E daí a gente segue. Vamos juntos, pessoal. Pronto. Enviados. Boa tarde para todo mundo que tá entrando. Ah, meu aluno Felipe. Alisson, bom ver vocês aqui. Muito legal. Bora lá, pessoal. Vamos começar então falando, vai ser uma live mais breve, eu vou tentar ser bem sucinta porque é um assunto um pouco mais maçante quando a gente fala de documentação. Então essa aula vai ser uma aula resumida. Para quem quiser saber mais sobre esses protocolos, existem outros mecanismos. Tem um conteúdo muito significativo que eu preparei um vídeo completo sobre o registro do consultório, tanto para enfermagem, quanto para biomedicina, quanto para farmácia, para biologia, para odonto. Eles se assemelham com as demandas que os nossos conselhos solicitam. Então, tem um vídeo completo com todos os documentos, ou pelo menos os 12 principais documentos para você estar munida na hora de uma fiscalização pela vigilância sanitária. Então, uma coisa é quando eu falo da Anvisa, e aí tem um vídeo completo lá no YouTube, ou aqui no YouTube, de onde você esteja me assistindo agora, você vai ter ali. É só procurar aqui no card de vídeos que você vai encontrar. Então, vá lá, se informe. Não encontrou? Me avisa, me chama que eu mando o link para você ter acesso aos 12 principais documentos para a abertura do seu consultório. Então, não precisa ser apenas no formato do CNPJ que a galera pensa. Você, como profissional liberal, também precisa de algumas documentações que são necessárias para você estar respaldado. Então, vamos ao assunto do nosso dia. E aí eu vou trazer para vocês sobre algumas documentações. Eu separei os 2 que geram mais desafios de entendimento para a galera que está perto de mim, para os meus alunos. Então vamos primeiro desconstruir a diferença entre protocolos e procedimentos operacionais padrão, ou seja, os POPs. Então, para você que já ouviu falar, eu vejo um monte de gente nos grupos do WhatsApp pedindo POP dos outros, pedindo protocolo dos outros, tentando copiar pela internet. Só que eu preciso te lembrar, plágio é crime. Então, se você não tem a autorização daquele profissional, se você não tem ali a liberação daquele profissional para você utilizar aqueles documentos, isso corresponde a crime, tá? Então, vamos lembrar que plágio é crime. Então, o ideal, o mais adequado, além de você ter a liberação, é você construir, adaptar, remodelar com a sua infraestrutura, com a sua realidade de assistência direta ao paciente, com a sua conjuntura de atendimento. Então, protocolos e POPs, esses serão os 2 documentos principais, né? Os 2 grupos de documentos que nós vamos discutir hoje aqui, porque eu confesso que eu estou até cansada de falar sobre isso aqui na internet. Então, protocolos, para você nunca mais ter dúvidas. Os protocolos, eles são processos de trabalho. O que isso significa? É um jeito certo para te ajudar a conduzir as coisas numa direção esperada.
Um exemplo disso, os guidelines liberados pelas associações brasileiras, associações de vários países. Então, quando eu construo protocolos, é só a gente pensar no protocolo de HIV, protocolo de infarto, protocolo de ressuscitação cardiopulmonar. Tô dando alguns exemplos. Protocolo de segurança do paciente, protocolo de cirurgia segura. Então, existem protocolos que todos os profissionais estão resguardados, estão abarcados, chancelados embaixo dessas informações. Então, todos seguem essa mesma premissa, porque já teve um estudo, já teve um grupo de profissionais da equipe multidisciplinar, cientista, com fundamentação científica, de realmente uma revisão de literatura consolidada, com toda uma conjuntura metodológica de arcabouço científico real, comparativo, não só com 2, 3 pacientes, para definir que aquele protocolo ele é viável. Por isso que eu recomendo que você adapte o seu protocolo dos grandes protocolos que estão liberados pelo nosso Ministério da Saúde. Assim você tem uma linha de raciocínio, uma análise clínica do seu paciente fundamentado em evidências científicas. Então, o protocolo, ele é o meu guia norteador para condutas corretas, onde eu tenho algoritmos, onde eu tenho um sinal clínico, que se ele apresenta esse sinal clínico, eu irei tomar essa decisão. Se ele não apresenta esse sinal clínico, eu tomo uma segunda decisão ou uma outra decisão. E assim esse algoritmo, essa hierarquia de informações vai se sucedendo até a gente chegar num desfecho clínico favorável para o que a gente espera. Então, isso, ele é trazido para o cenário da saúde e esse formato de protocolos, ele é estabelecido para todas as empresas. Cada um vai colocar ali a sua referência e a sua tomada de decisão baseada em alguns indicadores a partir do que eu tenho como tomada de decisão. Então, pensem comigo, protocolo é um caminho para uma tomada de decisão. Vamos, então, falar de POPs. Antes de eu entrar nos procedimentos operacionais padrão, eu quero que você deixe aqui nos comentários pra mim se agora clareou a sua mente. Se agora você já começa a entender a diferença desses documentos. Antes de eu entrar oficialmente no mundo dos POPs. Então, protocolos, ele me dá um caminho para uma tomada de decisão clínica, no nosso caso, como profissionais da saúde. Quando eu penso nisso, quando eu analiso esse cenário, todas as instituições, principalmente da área da saúde, vão ter protocolos muito bem definidos sobre cada uma das condutas dos nossos profissionais. Boa tarde para todo mundo que está entrando! Então, protocolos, eles são caminhos, direcionamentos, tratados, guidelines, que vão me trazer fundamentação para uma tomada de decisão clínica. Então, baseie-se, adapte, a gente não precisa inventar a roda. Pegue protocolos que você já tem familiarização da sua realidade de especialização, a sua realidade laboral e crie ele dentro do seu cenário empreendedor. Eu fiz isso. Eu não tenho isso, não sei nem onde encontrar. Joga aqui na internet, você vai ver protocolos do Ministério da Saúde e modifique, adapte. Isso é possível. O que eu não posso é plagiar na íntegra, completamente. E isso, quando a gente pega uma ideia e traz ela para uma adaptação, isso nada mais é do que uma nova roupagem, uma interpretação do que eu entendo daquele documento. Outro ponto importante, então, diferenciando os protocolos dos POPs. Vamos seguir, então, para os procedimentos operacionais padrão. Trazendo uma referência para você, no POP é onde eu vou ter o passo a passo descrito da técnica que eu irei utilizar. Então, se eu tô falando, por exemplo, de um desbridamento de uma lesão por pressão, uma ferida, eu tenho um passo a passo para conduzir até eu ter a oclusão daquele curativo final. Se eu estiver falando, por exemplo, de um preenchimento labial, eu tenho um passo a passo até a gente ter o efeito final. Então, os POPs, eles são passo a passos, informando cada detalhe para que todos os profissionais sigam um mesmo padrão técnico, mantendo assim a ciência, a segurança e o desfecho clínico mais favorável dentro do que eu estou fazendo de intervenção direta ao meu paciente.
Então tá ficando claro? Coloca aqui nos comentários pra mim se alguém já tinha te explicado dessa forma as diferenças desses grupos de documentos que são extremamente importantes nos casos de fiscalização pelos nossos conselhos. Então, normalmente a vigilância sanitária não vai olhar para isso. Ela não vai olhar para os nossos procedimentos. Quem vai olhar com mais atenção em como estamos exercendo a nossa profissão serão os nossos conselhos. Então é aí que entra a principal diferenciação do que é fiscalizado quando a gente recebe esses fiscais, esses conselheiros de diferentes instâncias, né? Então vamos resgatar mais uma vez. POP, procedimento operacional padrão, ele me dá um passo a passo da técnica. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou olhar para minha paciente, eu vou fazer a anamnese dela. Como que essa anamnese é feita? Eu vou olhar primeiro na propedêutica que a gente aprende lá na faculdade. Inspeção, palpação. Não vou pular a percussão, que não faz o nosso caso no mundo da estética. Mas a gente pode ter ali avaliação tissular, é onde a gente aplica as escalas que a gente aprende lá no ciclo básico do universo, do mundo da estética, falando aqui diretamente para o meu público-alvo. Mas se você está em outro nicho, você tem as escalas específicas para avaliar cada detalhe do seu paciente. Então, no mundo da estética é onde a gente utiliza as escalas de Fitzpatrick, é onde a gente usa as escalas de Bowman, de Goglo e tantas outras que a gente pode utilizar para colocar esses indicadores clínicos, ou seja, quantitativos, para eu não ter uma avaliação subjetiva. Ah, a paciente tem muita ruga ou a paciente está muito flácida. Não. Existem categorizações para isso. Então, é aqui que entra esse tipo de informação. Então, o paciente apresentou um Goglo avaliado em nível 3. Então, qual é a conduta que eu vou tomar? Quantos efeitos eu posso provocar em determinado procedimento? Então, eu coloco quantas unidades ou eu coloco quantas doses. Já existe um caminho. Não é no modo quando a gente fala que o atendimento ele é personalizado. Ele é personalizado efetivamente, sim. Cada um vai ter um nível de estrutura de pele ou uma demanda de queixa. Só que, para que eu consiga identificar o meu paciente e ter uma clareza de tomada de decisão, eu sigo de uma premissa básica. Então, no Goglo 3, eu já consigo imaginar tipos de bioestimuladores líquidos, tipos de bioestimuladores sólidos, para eu nutrir da resistência tissular, da estrutura e qualidade de pele, para depois eu pensar em só preencher. Então, existe um passo a passo de entendimento clínico que a maioria dos nossos pacientes não compreendem e que muitas profissionais injetoras não estão usando e se munindo dessas informações para garantir uma consulta qualificada e monetariamente rentável. Então pense, o POP é essa descrição, incluindo a minha consulta. Então, o que eu faço quando a minha paciente chega no consultório? O que eu faço quando a minha cliente entra na minha sala? Então, eu tenho POPs diferentes de abertura de contato com o meu paciente e os POPs especificamente de técnica, ou seja, ângulo de aplicação do insumo descartável ali do pérfuro cortante, doses terapêuticas que eu vou utilizar, tudo isso é descrito. Então, primeiro, higienização da pele, registro de imagem, como que é esse registro de imagem? Então, existe um protocolo para registro de imagem e é daí que você vai começando a entender que pense estrategicamente. Caso você comece o processo de expansão dos seus negócios e outra pessoa precisa fazer no seu lugar, ou você realmente sai e começa a contratar novas pessoas, o ideal é que todo mundo faça bem semelhante a você. Isso se chama padronização. Então, é aí que entram os POPs. Na minha primeira clínica, eu treinei uma colaboradora e ela fazia exatamente igual a mim, até o jeito que ela abria a porta para receber a paciente. O mesmo jeito de receber, a mesma forma, a mesma entonação. E eu achava incrível, porque a gente se conectou de uma forma muito incrível. Então, Thalita, se você estiver me vendo, beijo no coração, desejo muito mais sucesso na sua vida. Mas ela foi treinada por mim e ela repetia exatamente. Quando a paciente dava uma deixa, ela já sabia como entrar numa negociação diferenciada. Então, preste atenção.
Não pense que todo tempo você vai estar sozinha. Crie uma perspectiva de que você vai gerar novos empregos e que você vai treinar outras pessoas. Então a ideia do POP é que você e todas as pessoas que forem treinadas por você ou que decidirem trabalhar com você sigam o mesmo padrão, esse mesmo passo a passo da técnica. Eu vou dizer uma frase que eu detesto, mas eu preciso dizer. É a receita de bolo que vocês tanto querem. Quando vocês me pedem lá no Instagram, quando vocês me pedem lá no YouTube, quando vocês me pedem principalmente no WhatsApp, é o como fazer. É quantas doses você usou? O que você usou? Qual foi o ângulo que você aplicou? É o que eu mais tenho recebido hoje para falar sobre os bioregeneradores, né? Quando a gente fala principalmente de PDRN, as pessoas ficam perguntando quantas doses foram utilizadas, se foi numa técnica X ou numa técnica Y, como foi a diluição desse insumo, se teve ou não teve diluição. Então essas perguntas do como que chegou aquele resultado, isso é o POP. E é por isso que muita gente não quer falar do seu POP, do seu modus operandi, ou seja, de como ela executou aquela técnica, porque, gente, isso é o que a gente chama de forma errada aqui na internet de protocolo de fulana de tal, protocolo de não sei lá das quantas. O nome protocolo, ele não está correto. Você está criando um método, e esse método, ele é um passo a passo, são diretrizes organizadas daquela técnica. Isso é um POP. Então o POP, ele é um passo a passo da técnica, como que eu vou conduzir do início ao fim. Então existem etapas. Para isso existe também POP de intercorrências. Existem, nesse caso, efetivamente, como eu vou conduzir com o meu cliente, tá? E aí eu posso ter tanto o POP direto, de diluição, exemplo, de uma hialuronidase, ou a intervenção direta com uma tecnologia de radiofrequência, e isso vai estar dentro de um POP. Agora, o protocolo, ele vai estar relacionado aos sinais clínicos específicos. Então, uma paciente está apresentando o estágio 1 de isquemia após preenchimento mental. E aí eu consigo tomar uma decisão clínica. Se eu tenho um estágio 1 isquêmico, qual é a conduta logo na sequência? É assim que funciona a tomada de decisão clínica. É assim que existe um trabalho baseado em evidências científicas. Não é no achismo, não é mandando mensagem em grupo de WhatsApp pedindo ajuda. Não é assim que deveria funcionar para uma mentalidade empreendedora, livre e autônoma, como a maioria das pessoas querem, que assumem as responsabilidades dos seus atos e sabem conduzir de forma adequada qualquer tipo de desfecho clínico. Então, para quem tá entrando agora, que eu tô vendo bastante gente chegando agora, a nossa aula de hoje é diferenciando documentos básicos da fiscalização dos nossos conselhos. Os principais documentos fiscalizados pelos nossos conselhos são os protocolos e os POPs. São dois grupos documentais distintos. E é aí que os nossos conselhos entram. E é aí que eles separam os empreendedores amadores que não estão executando o seu papel como profissional liberal, autônomo, crítico, reflexivo para tomada de decisão, dos grandes tubarões empreendedores que estão fazendo a diferença nas redes sociais, na vida dos seus pacientes e nas suas vidas pessoais e profissionais. Então, para quem está chegando agora, eu vou trazer um resumo muito básico antes de encerrar. Eu disse que essa aula seria curta de forma provocativa mesmo. Então, nós temos aqui diferenciações documentais. Então, quando o meu conselheiro fiscal, ou seja, o representante da minha categoria, chegar no meu consultório, ele vai fiscalizar de uma forma bem objetiva esses dois documentos. É claro que ele vai pedir outros. Eu só quero que vocês entendam o que você precisa ter de forma imediata e organizada. Boa tarde, doutora Débora. Eu vi que você chegou. Seja bem-vinda. E aí, com isso, esses conselheiros, eles vão olhar, obviamente, se a sua empresa ou se o estabelecimento que você está atendendo está cumprindo todos os pré-requisitos para você atender naquele local, ok? Entretanto, esse papel de olhar para o cenário, se aquele espaço está legalizado, se aquele espaço está dentro das regras da RDC para a biossegurança dos nossos pacientes, para a prestação de serviço da população, esse papel é da vigilância sanitária, ou seja, a Anvisa.
Então, eles podem fiscalizar vocês nesse sentido, a nós, né? Então, eles vêm fiscalizar a nossa infraestrutura, eles vão fiscalizar se a minha prestação de serviço é uma prestação de serviço segura e qualificada. Agora, quem vai fiscalizar a minha mão de obra, minha expertise, a minha habilidade técnica para executar o procedimento são os fiscais dos nossos conselhos. E os primeiros documentos que eles pedem, além da legalização do lugar, né, da sua atuação profissional, são 2 documentos base que a galera está ignorando, que são os protocolos e os POPs. Resumidamente, para a gente encerrar essa live e eu não me ater de novo a toda a explicação, protocolos, eles são processos de trabalho onde eu tenho hierarquização de tomada de decisão a partir de algoritmos com apresentação de dados clínicos ou a ausência de dados clínicos. Exemplo, guidelines. Protocolo de infarto. Paciente apresenta dor precordial. Sim, toma uma decisão. Não, toma outra decisão. Isso são protocolos. Outro exemplo. Você se perfurou com material pérfuro cortante executando um procedimento. Tava de luva? Sim. Tava de luva? Não. Todos esses passo a passo, para onde você vai se direcionar, isso são protocolos que não mudam por hipótese nenhuma. E isso é chancelado pelo Ministério da Saúde. Os POPs, procedimentos operacionais padrão, eles vão ter uma outra característica. Aqui, nos POPs, são as técnicas de execução propriamente dita. Ou seja, qual é o ângulo de agulha, qual é o ângulo de cânula, quantos pontos, qual é a profundidade, quantas doses, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Então, todo esse passo a passo da técnica propriamente dita, isso é POP. Obrigada, doutora Tati. Eu adoro receber os elogios de vocês. Vocês também arrasam muito de estar aqui numa sexta-feira, ouvindo essa live e aprendendo um pouquinho mais comigo. Mas foi o meu compromisso do desafio de começar das 52 semanas para eu dar luz e direcionamento e força para que todo mundo comece a empreender. E que a gente viva os nossos sonhos de ter liberdade, mais qualidade de vida e qualidade de tempo. Esse é o meu foco, é o meu objetivo toda vez que eu abro, que eu produzo um conteúdo aqui. Então vamos lá. Tá compreendido essa diferença entre protocolos e POPs? Ai, doutor Maicon, que bom tê-lo aqui. Saudade de você. Você é um profissional extraordinário, muito brilhante. Bora pra cima, vamos fazer acontecer. Porque é possível. É desafiador no início. É por isso que eu tô aqui com vocês, verdadeiramente, tá? Eu sei. Eu passei por cada detalhe. E a maioria, se não todas as dores que vocês relatam pra mim no início da jornada pra fazer o nosso negócio se tornar uma realidade. Então, é com muito carinho que eu tô aqui de verdade. Principalmente quando eu vejo profissionais que estiveram comigo no presencial, muito pertinho. Então aí a torcida vai ficando cada vez mais forte, né? Então vamos lá. Sem ciúmes pra galera daqui da internet que nunca me conheceu presencialmente, mas é porque aí eu consigo entender, ver, conhecer as histórias, ver a habilidade profissional, intelectual, né? Obviamente por uma questão de estar ali comigo no presencial. Mas você que tá aqui na internet também, a gente pode trocar figurinha no direct, não tem problema. Sem ciúmes. Então, desconstruindo os paradigmas dos tabus da diferenciação de protocolos para POP. Ficou consolidado? Larga o dedo no coraçãozinho se você finalmente entendeu. Se agora você consegue olhar para esses documentos com mais carinho e fazer o seu melhor. Você vai fazer esse documento uma vez só na sua vida. Então ele não é difícil, é trabalhoso. Trabalhoso e difícil são coisas diferentes. Difícil é uma informação que eu tenho que ficar lendo, relendo, lendo e relendo, porque eu não consigo aprender aquele conteúdo. Então eu tenho dificuldade de aprendizagem daquela informação. Agora, trabalhoso é um TCC,
é um caso clínico. É a construção dos nossos portfólios documentais para criar uma empresa maravilhosa e consolidada. Só que esses protocolos e esses POPs, tecnicamente, eles vão ser usados por muitos anos. Quando você decidir atualizar, é porque chegou uma técnica nova que você não quer mais usar a técnica antiga. Então aí já vai ser um outro trabalho de aperfeiçoamento de 2, 3, 4 parágrafos no máximo. Então ser empreendedora, vocês estão vendo que não está nada longe do que ser uma cientista, do que ser uma pesquisadora. Então todo mundo que torceu o nariz na época de fazer TCC, talvez consiga começar a entender o porquê da importância de saber fazer uma boa pesquisa clínica. Então tá aí agora o motivo pelo qual você xingou tanto os seus orientadores, e agora eu tô dando aqui para os meus alunos que são orientados por mim e para toda a galera que tá aqui acompanhando, um motivo para você dedicar um pouquinho mais pro seu TCC, para você saber fazer uma pesquisa baseada em evidências e chancelar os documentos incríveis para sua empresa de sucesso. Legal, né? Porque eu sei que vocês me xingam, tá? Vocês somem e aí depois a culpa é minha, que vocês não quiseram fazer o trabalho nas datas que a gente tinha colocado, né? No cronograma de planejamento do TCC. Mas enfim, não vou dar esporro pra ninguém que tá aqui agora, não. A gente conversa depois em off, né? Como vocês dizem, deixa abaixo. Então vamos lá. Dividindo aí os conceitos, então, de protocolos e POPs. Espero que eu realmente tenha contribuído para que você entenda da importância desses documentos e o porquê que os nossos conselhos querem fiscalizar essa documentação, porque tem muita gente fazendo no modo oba-oba, tem um monte de gente pegando vídeo aqui na internet e quer replicar isso no seu consultório e aí cometem as intercorrências. Então já deixo aqui um adendo para você, se você é desse formato, cuidado, você vai criar uma intercorrência. Mesmo que você já domine seringa, agulha há muito tempo, vai acontecer uma intercorrência. Você precisa ter cautela e saber muito bem como você está executando cada técnica. E aí depois você pode vir me pedir ajuda. É só comprar o meu curso de intercorrências, inclusive o link tá na bio, tá? Onde tem todos os protocolos para você conseguir corrigir as mais variadas intercorrências que estão contempladas até a data de hoje, né? No mundo da estética avançada e da harmonização. Então vamos lá. Uma dica muito importante para você que ficou comigo até agora, nessa sexta-feira calorenta daqui no Rio de Janeiro, quero que você entenda o seguinte. Essa frase foi dita não por mim, mas ela fica muito nos meus pensamentos todas as vezes que eu tenho que fazer uma modificação documental na minha empresa. Porque é um saco, é chato, né? São documentos e muitos profissionais não gostam. Tem gente que não lê nem manual, né? Aí depois instala o negócio errado e diz, briga, liga para assistência técnica, achando que o problema era, né, da empresa. Então a gente vive numa cultura brasileira, né, numa sociedade que ela tem preguiça intelectual. Então essa preguiça intelectual vai trazendo vários outros resultados de comportamento e a galera não gosta de fazer. Eu também tenho algumas preguiças, mas eu vou dizer uma frase que não é minha. Mas criança tem preguiça e não faz, bate o pé, faz birra quando a mãe manda ela fazer alguma coisa, né? Dá ali uma ordem para ela executar qualquer tarefa. O adulto, ele não tem como fazer birra. E aí o que ele faz? A palavra clássica do momento agora. Ele procrastina. E aí como que ele procrastina? Qual é a frase que eu mais escuto das minhas alunas? Professora, eu não tenho tempo. E eu não admito ouvir essa frase. Me desculpa se você tá aqui e você já disse essa frase pra mim, mas ela não significa nada no meu universo, na minha interpretação de vida. Sabe por quê? Porque eu dou conta de diversas tarefas. Eu coordeno 2 instituições. Eu tenho a minha empresa. Eu atendo os meus pacientes. Eu me divirto. Eu tenho tempo de lazer. Eu trabalho todos os dias. Dou aulas aos finais de semana e feriados, muitas das vezes, em pelo menos 8 instituições deste país. E você vai me dizer que não tem tempo? Reflita em como você está usando o seu tempo. Porque eu tô vendo as pessoas gastando tempo com coisas idiotas. Porque estão cansadas, tudo bem, eu respeito. Mas
Quanto tempo mais você vai permitir que o seu cansaço e a sua procrastinação deixe você aí reclamando da tua vida? É só uma dica. E aí vem a frase desse cara que eu adoro, que mudou a minha perspectiva todas as vezes que eu tinha que olhar para esses documentos, que eu também acho chato, mas eu faço porque eu sou uma adulta e adultos fazem porque eu não tenho ninguém me mandando mais. Então, se eu não recebo mais ordens de ninguém, nem de mamãe, nem de marido, nem de chefe, eu tenho que fazer por mim. Eu tenho que fazer por um motivo. E aí entra a minha condição, que eu quero compartilhar aqui com você pra gente encerrar essa live. Então, é melhor implementar com paciência, ou seja, um pouquinho por dia. Se tu tem 15 minutos, vai fazer em 15 minutos. É melhor fazer 15 minutos hoje do que você deixar pra ano que vem achando que você vai ter mais tempo. Eu sempre te dizer, cada mês que passa você vai ter menos tempo, sabe por quê? Você tá envelhecendo. Seus neurônios estão ficando cansados. E aqui na internet você é bombardeado com um monte de informação que gasta sua energia só de você ligar essa tela. Então, olha o que ele diz. É melhor implementar com paciência uma estratégia empresarial sólida, ou seja, que eu não vou precisar mexer nela por um certo tempo, do que forçar o crescimento de forma precipitada. E aí no livro ele segue, discutindo sobre quais são os principais problemas que faz uma empresa falir. O nome desse autor é Ken Blanchard. Ele disse isso em 2008. Então, de um livro chamado Empreendedor Minuto, para quem quiser saber mais, tá? É um livro fino, mas eu sei que tem uma galera aqui que não gosta de ler. Eu não vou discutir nem sobre leitura também não. Mas enfim, ele disse isso em 2008 e hoje eu me atenho muito mais a leituras sobre o universo empreendedor, porque são habilidades que a gente não aprende na faculdade. Então eu gostaria que você realmente olhasse para os seus comportamentos. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. Ninguém se importa se você vai realizar os seus sonhos ou não. Eu tô dizendo ninguém, é ninguém mesmo. Porque por mais que a minha mãe me ame, mãe, beijo. Por mais que o meu marido me ame, amor, beijo. Que eles ficam aqui muitas das vezes me assistindo. Quem vai chorar sozinha sou eu. É só você pensar. Se você se internar e você for pro CTI, quem vai sentir as dores é você. Por mais que as pessoas que te amam estejam ali te acolhendo, te abraçando. Mas quem vai sentir sozinha é você. Então, se a gente sofre sozinha, vamos nos levantarmos sozinhas também? Então, lembre-se do resumo. Lembre-se da diferença desses documentos. Construa os seus documentos. Não plagie. Plágio é crime. E vamos seguir juntas. Todas as semanas eu tô aqui na hora do seu almoço para te dar luz e reflexão para que você realmente empreenda no universo da saúde. Estamos vivendo, sim, uma revolução do mercado da saúde brasileira e vamos mostrar que a gente sabe fazer. Por mais que as nossas faculdades não entreguem, os nossos conselhos não entreguem, tem pessoas aqui que estão dispostas a te ajudar e uma delas sou eu. E se você quer saber mais, se você quer fazer uma modificação de vida imediata e eu olhe para o seu negócio do jeito que você tá, com tudo que você tem hoje, mesmo que você não tenha espaço físico, mesmo que você não saiba que nicho começar, mesmo que você nunca tenha pensado em vender e atrair cliente, se você ainda acredita que, nossa, como que o cliente vai querer comprar um serviço meu? Então, eu tenho uma mentoria especial para você, onde eu vou te mostrar tudo o que eu fiz. Basta digitar, quero começar, que eu te mostro passo a passo para você se tornar uma empreendedora e viver sobre os seus termos, tendo qualidade de vida, qualidade de tempo e tranquilidade financeira. Então, digita quero começar, que eu te mando todas as informações. Beijo no seu coração, eu espero que você viva sobre os seus termos, porque agora, por exemplo, eu vou relaxar na minha piscina, porque esse final de semana é final de semana de Rock in Rio e eu vou curtir. Então, divirtam-se também, aproveitem, porque a vida é feita para viver e não para trabalhar. Beijo, até a próxima live.